Sejam muito bem-vindos à apresentação do Manual de Português para o 7º ano, A Par e Passo. Este projeto é constituído pelos seguintes segmentos: um manual para o professor e também com uma versão para o aluno, um caderno de atividades que é acompanhado por atividades de tira-dúvidas e por atividades lúdicas, por um dossiê do professor e por um completíssimo conjunto de materiais digitais. O Manual A Par e Passo foi feito a pensar no aluno e no professor. E é por isso que privilegiamos a organização da aprendizagem em todos os domínios, a par e passo, e pensamos sempre no apoio ao professor em todos os momentos da sua ação didática. A organização do manual A Par e Passo está pensada desde o início para motivar o aluno. E é por isso que em cada unidade nós convidamos o aluno a entrar no mundo do género literário que vai ser trabalhado ao longo de alguns dias e fazemo-lo pensando em atividades que sejam motivadoras e envolventes. E serão estas atividades que permitirão ao aluno desencadear um sentimento de curiosidade. E estes sentimentos são também motivados por meio de recursos multimédia que serão muitíssimo envolventes e que permitem ao aluno ter vontade de ler a obra literária que estará no centro das nossas atividades durante algum tempo. Mas nós sabemos que motivar o aluno para ler uma obra literária integral, sobretudo quando elas são mais longas, nem sempre é uma tarefa fácil. E é por isso que propomos, antes do início da leitura, começar por conhecer as personagens numa galeria de personagens. Cada obra literária tem a sua galeria de personagens. Aí os alunos veem quase em carne e osso as personagens que vão encontrar na história que vão ler. Elas apresentam-se, contam um pouco da sua história e levam os nossos alunos pela mão para dentro da obra literária. Estamos certos que assim vamos conseguir inícios de estudo das obras literárias mais envolventes e muito mais convidativos. Os excertos escolhidos, sobretudo no caso das obras literárias que são um bocadinho mais longas, são excertos que estão pensados para assegurar que o aluno consegue acompanhar os momentos essenciais de cada obra. E, pensando ainda nos momentos em que o aluno terá de ler a obra de forma mais autónoma, mais independente, criamos atividades que ajudam a fazer essa ligação. E são atividades de síntese que permitem ao aluno ler um conjunto de capítulos ou um conjunto de cenas de forma independente. E isso consegue-se com o entre-textos. O entre-textos é uma novidade do Manual A Par e Passo que permite ao aluno sentir uma companhia que lhe indica quais são os aspectos essenciais em cada capítulo e assim sentir que a leitura que está a desenvolver é uma leitura de sucesso. Mas, para além disso, o entre-textos tem ainda uma versão multimédia que permite ao professor fazer uso deste recurso de forma muito motivadora, porque pode levá-lo para dentro da sala de aula e pedir para recuperar alguns aspectos, pode recordar um capítulo em particular, pode otimizá-lo para ter uma aula dinâmica e interessante e assegurando a ligação entre os vários excertos que vão sendo trabalhados. Estamos certos que com a motivação que o recurso entre textos vai permitir, as aulas serão muito mais ativas, muito mais dinâmicas e, sobretudo, muito mais envolventes. Mas sabemos também que muitas vezes na sala de aula o professor conta com turmas muito cheias, turmas que envolvem um conjunto de alunos que têm diferentes dificuldades de aprendizagem, diferentes ritmos de aprendizagem. E por isso é muito importante que os excertos sejam bem selecionados, mas que existam também outros recursos, como animações, como atividades CAUT, que permitem trazer todos os alunos com as suas diferenças para dentro da sala de aula. Mas estas diferenças acontecem também
quando chega à altura de desenvolver e de responder a questionários. E é por isso que os questionários do manual A Par e Passo são questionários inclusivos. Em todos os questionários propomos um conjunto de questões que visam aspectos ou da globalidade do texto ou da superfície do texto e que são trabalhados por uma tipologia de questões de escolha múltipla, de verdadeiro ou falso, de correspondência ou até de resposta direta, que permitem ter todos os alunos a trabalhar na sala de aula, permitindo que sejam diferentes, respeitando os seus ritmos. E assim o professor não precisa de, em casa, ter de preparar aulas diferentes para incluir alunos diferentes. Com o manual A Par e Passo, isso está pensado à partida. Sabemos também que os questionários são fundamentais para conseguirmos desenvolver a compreensão leitora. Foi desse aspecto que falámos no nosso primeiro webinar. E, obviamente, este aspecto está trabalhado em todos os questionários que vos propomos no manual A Par e Passo. E é por essa razão que, desde o início, as perguntas são diversificadas. Há vários tipos de compreensão leitora a ter em consideração. Os alunos precisam de, ao longo do ano, ir desenvolvendo as competências a trabalhar esses vários níveis para, cada vez de forma mais independente, mais autónoma, conseguirem aceder a uma leitura e uma interpretação do texto. Vejamos, por exemplo, o que se faz, o que acontece com o conto Ladino de Miguel Torga. Na primeira questão, pedimos aos alunos que comprovem que Ladino é apresentado como um caso único. Aqui trabalhamos a compreensão inferencial de uma forma ainda simplificada, porque damos a inferência e cabe ao aluno ir ao texto comprová-la com elementos textuais. Por exemplo, a questão 3 já trabalha o tipo de compreensão leitora que se chama reorganização. E aqui pedimos aos alunos que indiquem quais são as diferentes estratégias que os pais de Ladino usam para que Ladino voe pela primeira vez. E vejam como na questão 4 já trabalhamos de novo a compreensão inferencial, mas ao nível da interpretação da linguagem figurada. E, no manual A Par e Passo, não nos esquecemos também da compreensão crítica, que tem de ser desenvolvida desde muito cedo. E é por isso que a última questão, a 8, pede aos alunos que selecionem entre duas opiniões aquela que é a melhor para justificar a atribuição do nome Ladino à personagem Pássaro. Ao longo de todo o manual, podem contar com atividades que desenvolvem, que trabalham, que aprofundam esta capacidade de compreensão leitora. E podemos estar certos que após um ano de trabalho com o manual A Par e Passo, os nossos alunos serão muito mais capazes ao nível da interpretação e da compreensão dos textos que lhes forem apresentados. O manual A Par e Passo não esquece também aqueles momentos de conteúdos que são fundamentais e que os alunos deverão reter para usar em próximas situações. E é por isso que surgem, ao lado dos questionários, pequenos apontamentos a que chamamos toma nota, onde aparecem pequenas definições que o aluno poderá até transcrever para o seu caderno diário e que consistem em quer recordações de conteúdos que eles já viram até no segundo ciclo, quer a apresentação de conteúdos novos que são ali apresentados pela primeira vez e que o aluno deve reter, porque vai necessitar deles noutros momentos de trabalho. E fantástico também é que estes toma-notas estão ainda associados a recursos interativos e multimédia, que permitem aos alunos alargar a compreensão deste conteúdo e, inclusive, treinar de forma a verificarem se, de facto, perceberam e conseguem aplicar estes conteúdos. Novidade no manual A Par e Passo é também a atividade Segue os Passos. Falámos-vos dela no nosso webinar dedicado à escrita e explicámos na altura que os nossos alunos têm claras dificuldades em desenvolver respostas curtas.
As respostas estão muitas vezes erradas, estão muitas vezes incompletas e às vezes é até uma frustração para o próprio aluno que não percebe o que fez mal. A rubrica Segue os Passos visa encontrar soluções para este problema, dando também resposta a uma exigência das aprendizagens essenciais que aponta no sentido da necessidade de os alunos aprenderem a construir respostas a questões de leitura. A rubrica Segue os Passos aparece uma vez em cada questionário ao longo do manual e apresenta aos alunos sempre 3 passos que permitirão aos alunos completar respostas que estão incompletas. Estes 3 passos são muito importantes. Porquê? Por um lado, apresentam os conteúdos que os alunos devem selecionar para responder de forma completa à questão. E, por outro lado, indicam ao aluno pistas para uma boa estruturação da sua resposta. Assim, temos a certeza que, a nível da construção de respostas curtas, os nossos alunos vão gradualmente sentir-se cada vez mais capazes de fazer as suas próprias respostas. E vejam que o Manual a Par e Passo trabalha a resposta curta associada a vários verbos de comando. Vejam como ao longo do manual a rubrica desenvolve respostas para o verbo descreve, indica as razões, explica uma determinada ideia ou até interpreta um poema inteiro. Dentro do próprio manual é visível um percurso gradativo de construção de respostas cada vez mais complexas. O apoio que é aqui dado aos alunos garante que os nossos alunos, após a realização deste percurso, terão um sucesso garantido na apresentação de respostas curtas e terão, com toda a certeza, ultrapassado algumas das dificuldades que são as dificuldades comuns, frequentes, como vimos no nosso webinar e como conhecemos da nossa prática comum. O Manual a Par e Passo não esquece que por vezes a aula precisa de algum dinamismo. Por vezes é preciso parar, porque a atenção dos alunos fugiu, porque a concentração não dura muito tempo e por vezes uma atividade lúdica é uma boa forma de trazer os alunos para dentro da sala de aula. E é por isso que após os momentos de questionário ou após momentos de atividades gramaticais, nós propomos 2 rubricas. A primeira são as expressões enigmáticas. Aqui apresentamos expressões do português, provérbios, expressões fixas, que se utilizam frequentemente, mas que muitas vezes os nossos alunos desconhecem, ou cujo significado não lhes é completamente transparente. Nós explicamos nesta rubrica os significados, às vezes vamos até à origem histórica da expressão, o que pode dar uma atividade muito interessante, e mais do que isso, ligamos sempre esta expressão ao texto que acabou de ser estudado, o que permite tornar útil, tornar concreta esta expressão. Outro momento é o momento do tira-dúvidas. Falámos sobre ele nos nossos 2 webinars dedicados à gramática. Recolhemos pequenas dúvidas que sabemos que todos os nossos alunos têm e apresentamos uma proposta de caminho de solução para estas dúvidas, que poderão inclusive ser tratadas e trabalhadas seguindo os passos que apresentámos no nosso webinar. Estes são pequenos momentos descontraídos em que o aluno pode aprender a falar melhor, a escrever melhor, de forma lúdica. Estes vão ser também momentos de intervalo, de pausa, mas ainda assim momentos em que estamos a aprender português. Se o professor preferir abordar a obra integral na sua totalidade e não trabalhando excertos, o Manual a Par e Passo também tem solução. Apresenta, no final de cada tratamento da obra, um guião de leitura que contempla a integralidade da obra e vai propondo atividades muito diversificadas que garantem o acompanhamento dos momentos essenciais da obra. E, para além disso, o professor pode ainda fazer uso de inúmeras atividades multimédia, quiz, cautes e outros recursos que serão com certeza motivadores e podem garantir uma aprendizagem e uma abordagem também diferente e também motivadora, porque esse
é um dos aspectos que o Manual a Par e Passo privilegia. Queremos alunos felizes e com vontade de aprender. No Manual a Par e Passo temos também um cuidado muito agudo com o trabalho da gramática. Sabemos que os nossos alunos consideram o trabalho da gramática um momento um bocadinho menos atraente, mais aborrecido. Mas também sabemos que quando os alunos sentem que estão a ter sucesso, têm mais vontade de fazer. E é por isso que uma das nossas metas é levar os alunos a treinar, retomando, revendo e consolidando os conhecimentos de gramática, quer do segundo ciclo, quer os conteúdos novos que vão sendo trabalhados no manual. E este constante movimento de revisão e de aplicação garante que os alunos estarão mais à vontade na aplicação destes conteúdos e se sentirão mais motivados para continuar a aprender gramática. Sabemos também que é importante treinar mais e às vezes consolidar os conhecimentos, e é por isso que no Manual a Par e Passo apresentamos um apêndice gramatical, que é uma mini gramática que está sempre à disposição do aluno e que pode ser consultada a qualquer momento. Eu estou a fazer um pequeno exercício gramatical, tenho dúvidas nas classes de palavras, por exemplo, o manual remete para a página do apêndice onde essa dúvida pode ser esclarecida. Mais ainda, no apêndice surgem outros exercícios que o aluno poderá também desenvolver para ter a certeza que o seu conhecimento ficou efetivamente consolidado. Há uma altura em que surgem os conteúdos gramaticais novos previstos nas aprendizagens. Esse é um momento que no Manual a Par e Passo é acarinhado. É novo, precisa de ser abordado de forma clara. Por isso, criamos as fichas gramaticais que apresentam os conteúdos novos. E eles são apresentados numa linguagem muito simples e rigorosa, claro, com muitos exemplos, de forma esquemática, para que o aluno consiga perceber o essencial de cada conteúdo e depois aprofundar. E, obviamente, que a verificação deste conhecimento é imediatamente convocada porque, ao lado da ficha gramatical, surge sempre uma página de exercícios diversificados, variados, que permitem ao aluno verificar se aprendeu verdadeiramente ou se precisa de recuar um bocadinho para conseguir esclarecer alguma dúvida que, entretanto, percebeu que tinha. Para além disso, de novo é possível fazer uma viagem até ao apêndice gramatical, porque aí esse mesmo conteúdo aparece integrado na secção gramatical de que ele faz parte. E o aluno pode percebê-lo noutra dimensão, para além de ter também à sua disposição outros exercícios. E não acabam por aqui as novidades, porque há ainda um caderno de atividades que o aluno pode usar, ou que o professor pode gerir em função das suas necessidades, que está organizado por temas gramaticais. E estes temas gramaticais permitem ao aluno recordar o conteúdo, permitem ao aluno aplicar, consolidar e alargar. Portanto, de facto, ofertas e possibilidades de aplicação e de construção do conhecimento gramatical no Manual a Par e Passo não faltam. Para além disso, há ainda inúmeros recursos multimédia. A gramática e todos os conteúdos gramaticais novos são sempre apresentados através de animações destinadas aos alunos, motivadoras, numa linguagem simples, que, no seu final, têm ainda exercícios interativos, que, como sabemos, para os nossos alunos são sempre um desafio e eles, de facto, gostam. Mas não nos esquecemos também do professor. E há um conjunto de recursos que são exclusivos do professor e que o professor poderá usar como entender. Ou para apresentar o conteúdo pela primeira vez, ou para rever o conteúdo, ou para rever um aspecto daquele conteúdo que ficou menos bem consolidado. E também estes recursos que são exclusivos do professor apresentam exercícios multimédia que, mais uma vez, podem gerar um momento interessante, interativo e motivador na sala de aula. O Manual a Par e Passo é um manual que se preocupa também, de forma muito aguda, com a questão da escrita.
Nós sabemos que os nossos alunos têm uma dificuldade acrescida em produzir textos longos. E sabemos também que a primeira dificuldade dos nossos alunos é saber o que dizer nesses textos longos. E é por isso que o manual a par e passo não apresenta apenas como indicação: escreva um texto expositivo sobre e vai embora. Não. O manual a par e passo dedica um espaço alargado, forte, ao apoio ao aluno. E a primeira coisa que fazemos é dar ideias ao aluno. Ou apresentamos tópicos, ou sugerimos recursos que o aluno pode ver para recolher, para tomar notas, para formar opiniões. E só depois passamos à fase da planificação. E uma coisa é certa, nós sabemos que não basta dizer aos alunos planifiquem, até porque às vezes eles não querem planificar. E é por isso que as nossas planificações foram transformadas em algo muito mais útil. Nas planificações que apresentamos no Manual a Par e Passo, nós damos sugestões de aspectos que podem ser trabalhados em cada momento. O que é que eu digo na introdução? E o que é que eu agora vou pôr no meu desenvolvimento? E na conclusão, tenho de dizer o quê? No Manual a Par e Passo está lá a resposta e o aluno pode consultar e pode seguir de perto, se estiver na primeira fase de construção daquele género textual, ou então pode tomá-lo como sugestão e adaptar ao tipo de texto que quer desenvolver. O Manual a Par e Passo adapta-se a diferentes ritmos de aprendizagem e a diferentes necessidades dos alunos. Vejam como o Manual a Par e Passo também acompanha o tratamento de cada género específico que está previsto nas aprendizagens essenciais. E para tal, existem recursos multimédia onde são apresentados os vários géneros textuais na sua estruturação e nas suas marcas linguísticas, e surge ainda sempre um exemplo que o aluno pode usar como modelo para construir os seus próprios textos. Porque às vezes o difícil é começar. Como é que eu começo? Que palavras uso? No Manual a Par e Passo, essa resposta encontra-se com facilidade. Temos também uma atenção particular ao momento da textualização. Quando o aluno está a escrever, não pode limitar-se a transcrever o que tem na planificação. Tem de ir mais além. E é por isso que vamos apresentando pequenas sugestões. Aqui, a propósito do texto expositivo, sugerimos aos alunos alguns conectores que eles poderão usar para sinalizar melhor a estruturação do seu texto e para organizar melhor os blocos informativos que o texto vai tendo. E ao longo do manual a par e passo, vão sendo diversas as sugestões que vão aparecendo, sempre auxiliando o aluno, sempre dando aqui um conforto e um apoio ao aluno no momento da escrita. Para além disso, vejam como o mesmo acontece para outros géneros textuais. Temos aqui um exemplo do género texto-opinião e vejam como também toda a planificação surge acompanhada de várias sugestões. A escrita é verdadeiramente apoiada no Manual a Par e Passo. E, para além disso, é possível ainda o aluno ir ao apêndice de géneros, que se encontra no final do manual, antes do apêndice gramatical, e aí encontramos, mais uma vez, trabalhado cada género na sua estruturação, nas suas marcas linguísticas e com um exemplo de textualização simples, adequado àquilo que um aluno de 7º ano é capaz de fazer. E que, portanto, os nossos alunos podem usar também como modelo para a produção do seu texto. Escrita mais apoiada, se calhar é difícil. E não esquecemos ainda o momento da revisão. Sabemos como é importante criar rotinas de revisão, sabemos como é importante que os nossos alunos releiam os seus textos para que consigam efetivamente aperfeiçoá-los e melhorá-los. E é por isso que, ao longo do manual a par e passo, vamos dando sugestões que pedem aos alunos que regressem ao texto e que verifiquem alguns aspectos que são essenciais para que o texto fique na sua forma mais acabada. E mais do que isso, o professor tem à sua disposição um conjunto alargado de recursos que permite
treinar, aplicar, desenvolver esta capacidade da escrita. Por exemplo, no caderno de atividades surgem inúmeras propostas ligadas aos vários géneros previstos nas aprendizagens essenciais, ora como modelo, ora como proposta de escrita, sempre acompanhada, sempre auxiliada. A certa altura já podemos convidar os nossos alunos a desenvolverem estas atividades sozinhos, autonomamente. Estamos certos que o sucesso virá por aí. A oralidade não é um parente pobre no manual A Par e Passo, porque sabemos como é importante o sucesso dos alunos a nível da expressão oral. E sabemos que, assim como na escrita, uma das dificuldades dos nossos alunos, quando são confrontados com a necessidade de apresentar algo em público, ou na sala de aula ou noutro espaço, é saber o que dizer. Mas eu vou falar, afinal, de quê? E é por essa razão que todas as atividades de expressão oral no manual A Par e Passo são acompanhadas de documentos, de sugestões que permitem aos alunos reunir ideias, desenvolver posições, aprofundar pontos de vista. E depois, sim, será o momento de planificar a sua apresentação. E também aqui a planificação não é um ato solitário. O aluno é ajudado, é orientado e, quando chega ao momento de apresentar, sentir-se-á seguramente muito mais seguro. E é também por essa razão, pensando no momento da apresentação, que também no manual A Par e Passo aparecem várias sugestões, expressões que eu posso usar, construções que podem introduzir as minhas ideias, como é que eu posso reformular. Tudo isto vai sendo trabalhado no manual A Par e Passo, de forma a que o aluno, quando chega o momento de fazer a sua apresentação, possa estar seguro e possa, de facto, realizar um trabalho de sucesso, porque o sucesso gera sucesso. E se os alunos começarem a fazer apresentações orais de um grau já elevado, temos a certeza que, à medida que forem confrontados com novos desafios, o sucesso vai crescendo. Estamos a subir a montanha. No manual A Par e Passo, não esquecemos também a importância dos projetos de interdisciplinaridade e da importância de desenvolver aspectos do perfil do aluno. E é por isso que vos apresentamos várias propostas, vários projetos que estão associados aos textos e aos materiais que vão surgindo ao longo de todo o manual e ao longo de todo o ano. Finalmente, o domínio da leitura é trabalhado ao longo de todo o manual A Par e Passo, nos vários géneros que são previstos nas aprendizagens essenciais e, mais uma vez, através de questionários inclusivos e gradativos. Este é sempre o nosso princípio, porque queremos todos os alunos na sala de aula e queremos todos os alunos a desenvolverem um percurso de evolução, rumo ao sucesso. E quando chegamos ao final da unidade, é o momento de ir para fora da caixa. E é por isso que na rubrica Para Ir Mais Além propomos inúmeras atividades que podem ir desde o desenvolvimento do projeto a uma viagem física ou virtual ou ao contacto com inúmeras manifestações artísticas e culturais que permitem aos nossos alunos alargar os seus horizontes, porque a aula de português também é isto. E quando chega à altura de começar a sistematizar conhecimentos, os alunos podem contar com a rubrica O que devo saber. Aqui estão sistematizados os conteúdos essenciais que foram trabalhados ao longo da unidade e o aluno pode ainda rever estes conteúdos socorrendo-se de documentos multimédia que lhes permitem tirar uma dúvida em relação a um determinado conteúdo, aplicar mais uma vez conhecimentos. E depois, através da rubrica Verifico o que sei, o aluno pode ir simplesmente completando a sua lista, sei, não sei, sei mais ou menos, e ir monitorizando a sua aprendizagem. E assim chega ao momento da ficha formativa, em que o aluno pode testar e aplicar os seus conhecimentos, e estamos certos que quando acabar esta fase teremos uma sala cheia de sorrisos, inclusive o do próprio professor. Como vimos, o manual A Par e Passo garante que o aluno faça uma aprendizagem de forma organizada e gradativa.
Queremos também que o apoio ao professor seja dado de uma forma também organizada e que sirva para o apoiar em todos os momentos do seu trabalho, desde a planificação, à execução, à avaliação e até ao alargamento das aprendizagens. Começamos, desde logo, no manual com as fichas formativas, que estão disponibilizadas também em formato interativo e que pode ser uma mais-valia para o trabalho na sala de aula. No dossiê do professor, nós criamos um conjunto de materiais que pretendemos que seja uma forma de ter o professor tranquilo, porque percebe que tem tudo o que precisa para trabalhar a aula de português. Começamos, por exemplo, pela planificação. O professor tem acesso à planificação anual, à planificação de unidade e também às planificações das diferentes aulas. Para ajudar depois o professor na segunda fase, que será avaliar, testar, verificar se o aluno acompanha as aprendizagens que vamos lecionando na aula de português, temos um conjunto de fichas formativas que abrangem todos os domínios das aprendizagens essenciais, desde a compreensão oral, das fichas de leitura, de escrita, de educação literária, e dermos particular atenção às fichas de gramática. As fichas de gramática estão organizadas em 2 grupos, de consolidação de conteúdos de segundo ciclo e de consolidação também de conteúdos de 7º ano, sempre com 2 versões, a versão A e a versão B. A versão B pretende seguir a nossa preocupação em incluir todos os alunos no trabalho da sala de aula. O professor aqui tem a oportunidade de aplicar a mesma ficha, adaptada para os alunos que, inseridos nas medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, têm mais dificuldades. Também não esquecemos estes alunos nos testes de avaliação, com versão A e versão B e respectiva matrizes, porque temos consciência que muitas escolas exigem que os professores tenham estes documentos para entregar aos seus alunos. No manual A Par e Passo, não esquecemos também o desenvolvimento das competências associadas ao perfil do aluno. Assim, oferecemos 3 grandes projetos associados às temáticas das nossas unidades e, por vezes, em estreita ligação com o projeto de leitura. Uma mais-valia do projeto A Par e Passo é a modernidade. E nessa aposta temos um manual totalmente interativo que, de certo, fará as delícias dos alunos na sala de aula, já que estamos a falar de alunos do século XXI completamente fascinados pelas novas tecnologias. Com o manual interativo, os alunos podem acompanhar a locução do texto em direto, podem escrever dentro da própria página do manual e ter acesso às correções automáticas que, de certo, farão as delícias de todos os nossos alunos. De certo estão curiosos, por isso convido-vos a visitar a aula digital, onde estão disponíveis os materiais do nosso projeto, assim como uma demonstração do manual interativo. Aprender português a par e passo será um verdadeiro desafio e, por isso, temos a certeza que o professor que adotar o nosso projeto terá acesso a uma aprendizagem organizada a par e passo, a uma seleção textual criteriosa, com questionários inclusivos, gradativos, que permitem que o aluno vá construindo toda a sua aprendizagem ao longo do ano. Como viram já, tem um forte apoio à escrita. Queremos que os nossos alunos sejam cada vez mais autónomos, por isso preocupámos-nos em desenvolver esta competência de forma a par e passo. O dossiê do professor será uma mais-valia para o nosso trabalho, uma vez que o professor terá acesso, como já vimos, a um conjunto diversificado de fichas que pode levar o aluno a treinar, pode também levar o professor a testar se os alunos compreenderam ou não as aprendizagens que foram dadas dentro da sala de aula e também pode adaptar aos diferentes ritmos e aos diferentes perfis que tem dentro da sua sala de aula. Com um conjunto de recursos de elevado valor didático e com um manual totalmente interativo, o espaço da aula de português com o projeto A Par e Passo será, de certo, um espaço moderno, interativo, atrativo e motivador para os alunos do século XXI.